A paz de Cristo Jesus. Hoje é sábado, chegamos ao final da semana e por isso estamos encerrando esse ciclo de reflexões sobre Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Hoje eu quero tentar fazer um pouco diferente. Eu quero levá-lo a relembrar tudo que nós já passamos até aqui, e para isso eu vou tentar fazer um resumo das nossas reflexões, mas antes eu quero deixar para você essa bela canção. Eu abro mão de tudo por Ti, Deus. Eu abro mão da minha própria vida por Ti, Senhor. A quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Estou apaixonado. A quem tenho eu no céu além de Ti? E não há na terra quem eu queira mais que a Ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por Ti e construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu, e o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por Ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por Ti. Estou apaixonado, estou apaixonado, desesperado de amor.
apaixonado. Não sei o que fazer sem ti, Senhor. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Estou apaixonado. Eu sou o pastor Alexandre, nós estamos à beira do Lago de Genezaré, dois personagens em nossa história, Jesus Cristo e Pedro. E hoje eu quero então revisar com você, lembrando um pouco o que já se passou nessa história, e hoje nós vamos fazer a conclusão dessa série de reflexões. No primeiro momento, nós destacamos Jesus Cristo se aproximando de Pedro e fazendo a ele uma proposta para que ele volte para a parte mais funda do mar. E ele, em resposta a essa palavra, ele entra para dentro do mar novamente. E o resultado dessa resposta é que Pedro ele volta com uma rede cheia de peixe diante de um grande milagre. Ele fica espantado e então ele se rende a Jesus. Ele se prostra diante de Jesus. Essa foi a reação de Pedro. Ele está maravilhado, ele nunca viu algo semelhante. Ontem nós trouxemos a você a seguinte colocação: pastor, mas como essa história começou? E aí nós destacamos que Jesus Cristo, na verdade, se aproximou para propor um recomeço na vida de Pedro. Quando ele manda Pedro para a água, é porque Pedro já tinha vindo de lá. E Jesus então leva Pedro a entender que com Cristo presente, com Cristo dando as orientações, com Cristo assumindo o comando da situação, ele pode recomeçar. Apesar do ambiente de tristeza, apesar de muito frustrado e cansado, Jesus Cristo queria levar Pedro a um recomeço. Hoje, diante da resposta, do resultado, da reação e dessa proposta de recomeço, hoje eu quero falar com você sobre renúncia. É isso mesmo. Nós tivemos o cuidado de separar essas palavras, começando com re, para facilitar a sua compreensão. O encerramento da reflexão de hoje vai falar sobre renúncia. E eu acredito que nós chegamos então na parte mais difícil da nossa reflexão. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque para muitos o agir de Deus visa nos abençoar. E de fato isso é verdade. O agir de Deus visa nos abençoar. Mas Deus ele vai conduzindo a nossa vida a um ponto em que nós precisaremos tomar uma decisão com as coisas que Deus está fazendo e com as propostas que Ele tem para nós. Depois que Pedro se rende, depois que Pedro reage de joelho, dizendo para Jesus: Jesus, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. É ali que Jesus então vai entrar com a terceira proposta. E nessa proposta, Jesus vai dizer: Pedro, deixa tudo e me siga. Nesse momento de proposta, Pedro precisa tomar uma decisão muito importante na sua vida. Ele é um pescador, ele estava cansado, ele ouviu a voz de Jesus,
ele experimentou um milagre, ele ficou espantado, mas a história não terminou ali. Na verdade, a história ali estava apenas começando. Porque Jesus Cristo, ele por diversas vezes ele já disse: qualquer que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Olha, na verdade, Jesus Cristo ele não quer só te abençoar. Jesus Cristo ele quer mudar o rumo da sua história. Jesus Cristo ele tem um plano de vida, um estilo de vida para você. Mas para que você possa experimentar o que Jesus tem para você, você vai precisar aprender a renunciar. E essa posição foi uma posição difícil que Jesus conduziu Pedro, mas ele precisou então tomar uma decisão. E nesse momento ele está diante de uma rede cheia de peixe, ele está diante de um barco cheio de peixe, e ele está diante de uma palavra decisiva falando: deixa tudo isso e me siga. Pensa comigo, se Jesus queria que Pedro o seguisse, por que essa proposta não chegou quando as redes estavam vazias? Por que essa proposta não chegou quando Pedro estava frustrado? Por que essa proposta chegou justamente nesse momento em que as coisas estavam dando certo? Em que agora a rede estava cheia, em que a sua empresa estava prosperando e parecia que com Jesus agora tudo ia dar certo. Pode ser que na cabeça de Pedro: olha, a minha empresa com Jesus agora vai prosperar. Jesus Cristo não queria que a vida de Pedro prosperasse na pescaria, mas Jesus Cristo queria que a vida de Pedro prosperasse diante de um novo estilo de vida. Por isso Jesus Cristo disse: deixa tudo, vem e me segue. Sabe, eu fico pensando que às vezes nós não seguimos o que Deus tem para nós porque nós não estamos dispostos a abrir mão de certas coisas. E tem coisas que nós ainda retemos, que nós ainda seguramos, porque e são coisas que ainda nos prendem, são coisas que ainda nos escravizam. A proposta do Evangelho é uma proposta de libertação do pecado, para que você esteja livre para viver os planos de Deus. É isso que Deus tem para você. Eu vou contar uma história e vou tentar encerrar com essa história. Conta-se que na África, um determinado tipo de macaco, ele é muito ágil, ele é muito esperto, ele tem, né, uma rapidez muito grande nas suas ações e ele é difícil de ser capturado. Os caçadores então descobriram que se você pegar um determinado alimento que esse macaco gosta, como uma banana, e você colocar num determinado lugar e você colocar dentro, né, uma jaula com as grades pequenas e a banana dentro, o macaco ele tenta de alguma maneira, ele tenta pegar a banana e até que ele descobre que se ele colocar a mãozinha assim bem de ladinho, ele consegue segurar a banana. Mas na hora que ele vai tentar tirar a sua mão, a sua mão fica presa nas grades e aí ele não consegue se soltar. O caçador vem por trás e segura o macaco, porque ele não abre mão da banana. Ele fica preso, ele fica escravizado por causa do seu desejo de ter aquela banana. Às vezes o que vai nos atrapalhar na nossa caminhada com Deus e viver os planos e os propósitos de Deus. A palavra de Deus vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas o que vai nos prender são nossos próprios desejos. Às vezes nós estamos segurando verdadeiras bananas e essas bananas nos escravizam. Eu gostaria nesse último dia de reflexão sobre esse tema, levá-lo a pensar no seguinte: o que ainda está te prendendo e está te impedindo de viver os planos de Deus? Jesus Cristo fez uma proposta para Pedro e ele faz uma para você também. Para Pedro, Jesus Cristo disse: deixa tudo, vem e me segue. Tem uma chamada de Jesus para você: venha e me siga. Você vai precisar abrir mão, você vai precisar renunciar a algo. Não tenha medo, faça isso com coragem e você verá o melhor de Deus na sua vida. Segura essa semente aí. Um grande abraço e um beijo no seu coração.